E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um risoto bianco. Eu vou mostrar que ao contrário do que muita gente pensa, é muito fácil fazer um bom risoto. Eu vou começar pelo arroz aqui. Esse é o arbóreo. Existe o arbóreo e o carnaroli. São os dois ideais para essa receita. Eles contêm uma quantidade de amido mais alta do que o agulhinha. Então não é legal usar o agulhinha porque não vai dar certo. Eu tenho queijo parmesão, idealmente ralado na hora. Manteiga gelada. Um pouquinho de cebola para refogar no início. Eu tenho vinho branco aqui. Não é legal você substituir o vinho branco. Ele vai dar sabor, ele vai dar um pouco de acidez, um pouco de doçura, embora idealmente você não vai usar um vinho doce, mas um vinho seco ou semi-seco. Eu ouvi dizer que o tradicional é esse aqui, o Pinot Grigio, não sei, eu não sei italiano. Então se você souber, deixa aí no comentário. Mas o álcool, é importante o álcool do vinho, ele traz sabores, a reação química dele na receita traz sabores diferentes, aromas diferentes. Então, você pode até substituir com o vinagre, esse vinagre branco, né? Um pouquinho, bem menos, porque ele é bem mais azedo. Mas eu recomendo usar o vinho mesmo. Um bom caldo, eu tenho aqui um que eu fiz já previamente. Se vocês quiserem a receita, deixem aí nos comentários que eu mostro para vocês como fazer. Eu sei que é chato fazer, às vezes, você está com pressa, quer fazer o risoto logo, então você pode usar um pré-pronto, pode comprar no mercado. Mas só presta atenção para você comprar um sem sal, senão vai ficar muito salgada a receita. Eu vou utilizar manteiga gelada, isso aqui é importante, depois eu explico por quê. E eu estou deixando esse cogumelo aqui, esse camarão, para mostrar no final como vocês conseguem transformar o risoto bianco em algum outro risoto que vocês queiram, usar ele como uma base. Não é o ideal, se você quer fazer um risoto de cogumelo, idealmente você vai refogar ele junto com a cebola no início. Mas, às vezes, você quer fazer para vários convidados, um não gosta de camarão, o outro não gosta de cogumelo, e aí você pode fazer uma base e depois saborizar ele. Eu vou usar para 2 pessoas, 200 gramas de arroz, isso dá mais ou menos 1 xícara, 2 colheres de sopa de manteiga, mais ou menos 2 cubinhos desse aqui que eu vou usar. Essa manteiga tem que estar gelada. O parmesão eu vou ralar a gosto, mas vai dar uns 35 gramas, meia xícara mais ou menos. Essa cebola aqui é bem grande, então eu vou usar 1/4 dela. Se a sua for menor, você pode usar metade, não tem problema. O vinho, eu vou utilizar 80 ml. E eu tenho aqui 600 ml de caldo, mas eu não sei precisar o quanto eu vou usar. Isso depende do quanto o arroz vai absorver. Então é legal você ter uma quantidade que talvez sobre um pouco. No caso, 600 ml é o suficiente. Eu vou mostrar no final como saborizar essa base com cogumelo e com camarão. Então, para uma pessoa, eu vou utilizar 100 gramas de cogumelo e para outra pessoa, eu vou utilizar 150 gramas desse camarão. Isso dá mais ou menos 8 camarões desse tamanho aqui, grande. Aqui eu vou cortar a cebola em cubinhos bem pequenininhos. É que para desmanchar legal no arroz, você não ficar sentindo ela na hora que estiver mastigando. Você pode ralar se você não consegue cortar ela tão pequenininho. Mas assim, eu não recomendo não, eu prefiro cortar mesmo, porque quando você rala, ela acaba soltando muito líquido, a textura não fica igual, ela não carameliza. Bom, se você não consegue, tudo bem, mas eu recomendo cortar. Agora eu vou refogá-la com azeite, em fogo bem baixo, pelo máximo de tempo que eu conseguir, até ela começar a dourar, que é para ela ficar desmanchando mesmo. A cebola já está bem macia, agora eu vou adicionar o arroz, vou refogar ele um pouquinho e no final eu vou mostrar para vocês que a beirada do arroz começa a ficar um pouco translúcida. Esse é o momento que eu acho que é o ideal para você então deglaçar o fundo da panela com o vinho. Eu vou adicionar o vinho agora com 2 objetivos. Um é para deglaçar o fundo da panela, que é basicamente tirar aquela crosta caramelizada que fica no fundo. E o outro é para dar um primeiro sabor e acidez pro arroz. Eu dei uma aquecida no caldo, que é para facilitar a absorção dele. E eu vou usar 2 conchas agora. E aí eu vou mexer até o arroz absorver tudo. Vocês vão ver como é que ele vai inchar.
E aí depois é praticamente a mesma coisa. Você vai ficar adicionando caldo, mexendo até ele absorver tudo. Você coloca um pouco mais e assim vai até que vocês provem e ele esteja chegando ao ponto que é macio, porém com um pouquinho ainda de resistência no interior, né? É o que a gente chama de al dente. Aqui eu vou provar o arroz, ele já está quase al dente, e aqui vocês podem tomar duas decisões. Uma é colocar num refratário, guardar para o dia seguinte ou para a hora que você for servir, saborizar, e aí é só finalizar com um pouquinho mais de caldo para ele poder chegar no ponto, a manteiga e o queijo. Ou vocês podem fazer o que eu estou fazendo agora, que é finalizando. Então agora que ele já absorveu o caldo, eu vou adicionar a manteiga gelada, vou desligar o fogo. Essa manteiga gelada é importante para ela descer a temperatura do risoto, ela criar uma emulsão e ela também ajudar o queijo a incorporar no risoto. Porque se a temperatura estiver muito alta, o queijo acaba separando a gordura e a proteína e ele fica meio esquisito, ele não fica liso e cremoso. Tá pronto, olha como é que ele fica cremoso e com brilho. Agora, como eu tinha prometido, eu vou ensinar vocês a saborizar essa base. É só picar um dente de alho, refogar ele com uma colher de sopa de manteiga e adicionar ou cogumelo ou camarão. No caso aqui eu vou fazer duas frigideiras separadas, uma com camarão e o outro com cogumelo. É só ir refogando até o ponto desejado, depois adiciono o arroz, no caso esse eu estou pegando do refratário que estava na geladeira. Vou colocar um pouquinho mais de caldo, porque ele ainda não estava no ponto. E depois é só finalizar com a manteiga e o queijo, da mesma forma que o risoto bianco. Não tem mistério nenhum aqui. E tá pronto, agora é só empratar e aproveitar. Então, galera, esse foi o risoto. Deixe aí nos comentários qual que é o seu preferido. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima receita. Preta, não é pra ficar miando, Preta. Na hora que começa a falar, você vai miar. Tô de brincadeira, né? Quer muito camarão. Vai ter camarão pra você não. Depois que estiver pronto.